todos vocês que fazem o nosso canal de Estudos Espíritas, desejo muito bom dia. E você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para participar com a gente, não é? De tanto ensinamento que nos trazem os Espíritos amigos. Gente, hoje o nosso tema é muito especial. Ele diz assim: servir no bem é bom e redime. Então nós já temos o conhecimento de que a humanidade que nos cerca, todos nós, somos espíritos ainda de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então a humanidade procede de onde, gente? De várias encarnações, e hoje nós ainda sofremos as consequências de muitas escolhas mal feitas no nosso passado. Então a reparação, gente, dessas escolhas, o nosso reajustamento com as leis divinas se faz inadiável. A grande tarefa nossa aqui no plano material é progredir através da redenção também de nossas faltas cometidas. Porque, volto a dizer, nós somos espíritos ainda imperfeitos e precisamos ir nos ajustando perante os códigos de justiça divina. Kardec teve essa preocupação e na questão 1000 do Livro dos Espíritos, ele fez essa indagação aos espíritos de verdade. Ele diz assim: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Questão muito interessante. Resposta dos espíritos: sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois de vossa morte, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril. Então, gente, a resposta dos espíritos é muito direta, não é? Eles dizem que sim, que desde já nós não podemos mais estar perdendo tempo, que na atual existência é possível que a gente já vá resgatando as faltas que praticamos em outras oportunidades, mas com um arrependimento verdadeiro, gente. Então, eles dizem, não é através de coisas materiais que nós vamos então reparar os danos e nossas faltas causadas no passado. Então, o que é que nos ensinam os espíritos? Eles dizem assim: só por meio do bem se repara o mal que fizemos. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atingir o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, o caminho começa a ser traçado aqui pelos espíritos. Só com o bem nós reparamos o mal praticado. Então, gente, qual é o convite que os espíritos superiores nos fazem e que deu origem ao nosso tema? É o serviço no bem. É o nosso serviço ao nosso próximo. E aí vem uma frase extraordinária que a doutrina espírita nos ensina. Ela diz assim: a caridade, não é? O nosso serviço ao próximo é o amor em ação. Então, guardem muito bem com vocês, na mente, nos corações, essa colocação dos espíritos. A caridade é o amor colocado em ação, não é? É materializar a gente, o nosso desejo de servir ao próximo, levando a ele realmente o que de melhor nós possuímos. Por isso que o tema diz: servir no bem é bom. Para quem? Para todos nós que ainda temos reparos a fazer de nossa conduta, de nossas escolhas perante a justiça divina. Então, servir no bem é bom, não é? Nos ajuda a progredir e a redimir, gente, as nossas faltas. E aí eu trouxe aqui 2 convites maravilhosos. Um de Joana de Ângeles e outro nada menos que de São Vicente de Paulo, que foi o expoente da caridade aqui no mundo material.
Veja o que diz Joana de Ângeles, como é que ela nos convida. Joana diz assim: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Sai na direção do dia de sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz, serve e adornarás o coração de intermina ventura. Gente, veja as colocações de Joana de Ângeles. Serve e coroarás teu coração de intermina ventura. É esse o convite. Serviço no bem, gente, é muito bom para a nossa condição espiritual. Nos auxilia no nosso progresso, que é o nosso alvo, e ainda nos permite corrigir, reparar as faltas que causamos a alguém ou a nós próprios na nossa jornada de espíritos imortais. Mas veja o que fala sobre a caridade esse expoente do bem, que é São Vicente de Paulo. Ele diz assim: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Então, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticada. Ele pede, gente, que quando nos coloquemos a serviço do bem, que o façamos pela bondade verdadeira, pela delicadeza, com aquele serviço que não venha a humilhar quem recebe a nossa doação. Então, servir no bem, gente, é o nosso caminho, é o convite da espiritualidade. Porque o que é que nos ensina, gente, a doutrina espírita? A doutrina nos diz que não há mal que dure para sempre e que não há falta que não possa ser reparada. E a reparação, diz a doutrina, não é? Que está ao nosso dispor na medida em que nós servimos ao outro. Esse é o convite do nosso estudo. Então, aquela questão que muita gente fica pensativa, não é? Ora, se uma pessoa fez mal a outro, na próxima existência alguém tem que fazer mal àquela. Gente, isso não teria fim nunca. Então, Jesus nos ensinou e nos convida a reparar nossas faltas pelo amor ao próximo. Veja que ele resumiu, gente, todas as leis e todos os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o convite da espiritualidade. Esse é o ensinamento do Cristo. Reparemos nossas faltas, nos colocando a serviço do bem. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Então, gente, o nosso trabalho na matéria é importante, é muito importante, é dele que nós tiramos nosso sustento. O lazer é importante, óbvio que sim, porque todo trabalhador merece também alguns instantes de relaxamento, aquela parada, não é? Para que você possa descansar, refletir, refazer os seus planejamentos. Tudo isso é importante. Mas qual é a pergunta que se faz? E o serviço no bem? Fica para quando? Às vezes, gente, uma existência inteira se passa e nós não nos colocamos a serviço do nosso próximo, que é o caminho, o convite que os espíritos superiores nos fazem. Pensem nisso. Trabalho é importante, lazer é importante, mas e o nosso serviço ao próximo? Será que não dá para a gente destacar alguns momentos de nossa vida a serviço do próximo? E vou surpreender vocês com uma questão. Quando nós servimos no bem, gente, muitas vezes nós colhemos mais ensinamentos do que doamos. Podem acreditar nisso. Muitas vezes nós recolhemos muito mais do que ofertamos quando nós servimos verdadeiramente no bem. E aí, gente, Kardec faz a questão
1019 aos Espíritos de Verdade, que diz assim: poderá algum dia implantar-se na terra o reinado do bem, ou isso jamais pode acontecer aqui na terra? Veja a resposta dos Espíritos. O bem reinará na terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. É isso. Então, essa questão de consequências, não é? De reparações, um dia isso não mais habitará a terra. Por quê? Porque os espíritos que aqui estarão numa condição muito melhor do que nós que hoje habitamos esse plano. Então, caminhando para o encerramento, não é, do nosso estudo, vamos fazer a seguinte reflexão. Qual é o nosso alvo, gente? Invariável. É o nosso progresso espiritual e a nossa melhoria também espiritual. Então, os Espíritos dizem assim: dia haverá em que sairemos da condição de espíritos imperfeitos e chegaremos onde, gente? Na condição dos bons espíritos. Então, todo esse convite que nos é feito de serviço no bem tem essa dupla finalidade, gente. Reparar nossas faltas, porque eles ensinaram, não é? Só pelo bem nós conseguimos cobrir o mal que realizamos e, ao mesmo tempo, impulsionar o nosso próprio progresso espiritual. Então, qual a característica marcante desses espíritos que já fizeram esse salto de progresso e não mais se colocam como espíritos imperfeitos e se colocam como bons espíritos, que é o nosso alvo a atingir? A característica é essa, dizem os espíritos mesmo. Os bons espíritos suscitam sempre bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes se mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. Gente, esse é o nosso alvo. Um dia nós chegaremos a servir no bem pelo bem, não é? Sem mais a necessidade da reparação, mas espalhando em torno de nós o amor que Jesus nos ensina e que os Espíritos nos dizem assim: a caridade, não é? O serviço ao próximo é o amor em ação. É materializar na gente o que Jesus nos ensinou e que tão bem nos exemplificou. Jesus não só pregava o amor, como o colocou durante toda a sua existência em ação. Esse é o nosso modelo e guia. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Nosso modelo e guia é o Cristo. E o estudo de hoje nos diz assim: servir no bem é bom e redime. Vamos pensar nisso? Se gostaram de mais esse estudo, por favor, deixe seu like, tá certo? Que isso fortalece o nosso canal na plataforma. Divulguem bastante, comentem durante a semana, deixem aqui suas dúvidas. Se você está aqui pela primeira vez, volto a dizer, não é? Se inscreva no nosso canal. E nesse momento nós vamos assim, concluindo nossa tarefa, nosso estudo, desejando a todos muita paz, muita luz durante essa semana. E Deus permitirá, sábado que vem estaremos aqui juntos novamente. Paz a todos.